Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Muito bom estar aqui com vocês essa noite. Hoje eu vou pregar para vocês, né? Palavra de Deus, que é uma bênção nas nossas vidas. A hora que o Alexandre estava, a hora que vocês estavam orando por mim, as coisas vêm, né? A gente já está assim na caminhada e a gente começa a sentir coisas, ver coisas. Era como se palavras viessem assim do céu e começassem a entrar dentro de mim. Falei, ô glória, né? Que realmente seja as palavras de Deus que saiam agora pela minha boca, né? Que não seja mais eu, mas que eu seja a boca do profeta do Senhor. Então, eu me chamo Andréia. Sou aqui a coordenadora do grupo de oração da Divina Misericórdia. Estou no último ano já do nosso mandato, para a honra e glória de nosso Senhor, né? E sou casada com o Alexandre, nós temos 6 filhos. E a nossa vida é aqui, né? A missão sempre em primeiro lugar. Mas a palavra que nos foi dada no grupo de oração é uma palavra que cai muito bem no meu coração. Acho que cai também no coração de vocês, né? Eu me encontro muito nessa palavra. Quem trouxe a palavra pode abrir lá em Marcos 10, de 13 a 16. Então vamos lá, em Marcos 10. Quem não trouxe a palavra tem que trazer todo o grupo de oração, amém? Amém, povo de Deus? Amém. Marcos 10, de 13 a 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ó, eu vou ler para vocês, tá bom? A palavra diz assim, ó. Jesus abençoa as crianças. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Então Jesus estava no meio do povo, né? E tinha alguns pais, algumas mães que traziam as crianças para que Jesus pudesse observar as crianças, para que as crianças pudessem tocar, né? Jesus já estava anunciando a palavra de Deus na Judéia, né? Então já estava todo mundo sabendo dos milagres e todo mundo andava atrás de Jesus. Era uma multidão atrás de Jesus. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. O reino de Deus é daqueles que assemelham as crianças. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então, essa é uma palavra que acho que desde a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu nunca mais esqueci. Porque Jesus é tão doce, né, gente? Ele é tão doce. Tudo que a gente lê sobre Jesus, e a gente vai aprendendo do jeito que ele era, a gente vai vendo que ele era muito doce, gentil, amável, né? E é o jeito que nós devemos ser também com as pessoas. Principalmente com os pequeninos. Como eu, como a Solange, né? Os pequeninos. Não, estou brincando, gente.
as multidões seguiam Jesus, porque ele era o Messias, e todo mundo já estava esperando a vinda do Messias há muito tempo. Todos os judeus estavam esperando, muita gente estava esperando a vinda do Messias. E muitos reconheceram em Jesus Cristo o Messias, porque ele fazia muitos milagres. As mamães e os papais queriam mostrar para os seus filhos quem era o Salvador. Imaginem nós, né? Se o Messias, se a gente conhecesse, nossa, Jesus voltou, gente. A segunda vinda de Jesus que nós estamos tanto esperando. Se ele fosse vir aqui nos ingleses, aqui no santuário, vocês iam trazer a família toda para conhecer aquele que morreu e ressuscitou, que é o nosso Rei, o nosso Salvador? Lógico. Eu ia trazer os meus filhos, porque os nossos filhos, os nossos pequeninos, são os nossos tesouros. E é bem isso que Jesus fala aqui nessa palavra. Deixai vir a mim os pequeninos, as crianças. Então nós aprendemos assim, ó, quando os nossos filhos nascem, quando a gente se une a uma pessoa que a gente ama, e a gente começa a gerar uma vida, nós vamos entendendo um pouquinho do que é Deus, a partir do momento que a gente gera uma vida. Porque a gente para de ser o centro, né? A gente não é mais o centro da nossa vida. A partir do momento que você tem um filho, você aprende que o centro da nossa vida são os nossos filhos. Porque Deus nos enviou aquelas criaturinhas pequeninas. E aí você descobre o que é o amor de Deus. Como Deus nos ama tanto. Porque justamente foi Deus quem nos criou. Aí a partir do momento que você gera um filho, você começa a entender um pouquinho desse amor. Porque é justamente esse amor que você tem pelo seu filho, não tem explicação. É um amor sem explicação. É um amor de gratuidade. É um amor que você quer fazer de tudo por ele. Não é verdade? É, né? Todo mundo aqui sabe, já experimentou um pouquinho. Quem não experimentou ainda vai experimentar, né? E às vezes nem precisa ser filho, né? Às vezes é um amor de adoção, assim, né? Que você tem por um sobrinho ou por alguma outra pessoa que você quer se dar. Você quer se dar por inteiro. Tudo que você tem não é mais teu, é dele. Tudo que você gosta de comer, você quer dar para ele. Você quer fazer o melhor almoço, você quer dar o melhor conhecimento. Esse é o amor de Deus conosco. E esse também é o nosso amor pelos nossos pequeninos. Pelos nossos pequeninos, os da nossa família. Por isso a gente tem que levar eles também para conhecer Jesus, nosso Salvador. Esse é o nosso dever, como pai, como mãe, como família. Levar eles para conhecer o Salvador. Os nossos netos, né? Nós devemos falar de Jesus para eles. A partir desse momento que nós temos os filhos, nós encontramos um novo sentido para a nossa vida. Um novo sentido. Quem tem filho sabe. É um novo sentido. Aí que você aprende a ser melhor. Aí que você aprende a dividir. Os nossos filhos nos ensinam a ser melhor. Você muda os conceitos. Você muda tudo. Tudo dentro de você. Você passa de ser aquele jovem, né? Que queria curtir a vida, ou só namorar, ou só viajar. Aí você já não quer mais. Você quer cuidar com todo o amor dessa pessoa a quem você ama tanto. Eles passam a ser os nossos tesouros, os nossos filhos.
E aí você começa a aprender que é na simplicidade que habita a felicidade. Porque os nossos filhos são assim. Eles são simples. Eles não precisam de nada para ser felizes. Eles só querem brincar, né? Às vezes só com os galinhos. Eles querem mexer na terra. Eles querem pular na poça d'água. Isso para eles é felicidade. É isso que é a felicidade dos nossos pequeninos. Dar os bracinhos para a mãe, para o pai, fazer cavalinho, né, no pé. Coisa boa, gente. É na simplicidade que a gente vê a alegria de uma criança, um sorriso. Brincar com eles. As crianças são assim, os pequenos são assim. E você vê eles brincando lá, é um barato. É muito gostoso você observar as crianças brincando. Porque numa hora eles brigam, mas na outra hora eles já estão brincando de novo e dividindo o lanchinho, e correndo, e sorrindo. Gente, você não vê criança triste, né? A não ser quando está doentinha. Mas aí tudo bem, tem um motivo. Mas nós não vemos as crianças tristes. Criança está sempre alegre, sorridente, né? Tá chovendo, quer ir para a chuva, tomar chuva, né? Então, criança é assim. E é assim que nós devemos ser também com Jesus, né? Para a gente entrar no reino dos céus. Nós também devemos ser assim. Simples. Ter essa gratuidade que as crianças têm. A gente tem que trazer isso para o nosso coração. E a gente não pode esquecer de ser simples. No mundo de hoje está tudo tão assim, né? Tão internet, computador, tão virtual, né? Que a gente vai esquecendo de ser simples. A gente vai esquecendo de ir na praia, porque fica lá vendo séries de Netflix, né? Fica vendo coisa. Isso não nos leva a nada. Não nos leva a nada. A gente precisa ter esse encontro com Deus na simplicidade, como as crianças. Por isso que eu digo que a gente aprende muitas coisas com os nossos filhos. A gente aprende a dar valor numa tarde, levar eles num parque. Eles ficam tão felizes, né? Não precisa muita coisa para uma criança. Não precisa dar uma volta no mundo, né? Não precisa. A felicidade deles é aqui, agora. Então tudo isso conta na nossa vida. Em ser simples, em ser criança. Em não guardar ódio, não guardar rancor, não perder tempo discutindo. Vocês já viram criança discutindo? É difícil, né? Só a partir quando fica maiorzinha. Mas as crianças menores não perdem tempo com isso. Só querem brincar, né? E isso é tão bom. Então, ser pequeno é ser simples. E como eles gostam, né? De ser simples. Tudo para eles é motivo de alegria, festa, né? Não cultivam tristeza, isso não existe para eles. Até uma linha amarrada com um saquinho plástico, né? É a festa, empinar pipa, com uma linha achada no chão e uma sacolinha na mão. É a alegria, a festa de uma criança. Não precisa mais nada disso. E a gente também tem que ser assim. Nesse texto, Jesus vem falar exatamente isso. Que a gente tem que ser simples, como uma criança, para entrar no reino dos céus. Porque se você carrega muitas coisas, dá valor a muitas coisas, é até perigoso, porque a gente se perde. Quanto mais a gente
vai estudando e acumulando títulos, mais a gente vai indo assim, colocando capas, né? Lembra quando a gente se forma, a gente coloca aquelas capas e fica todo, né? Todo, nossa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quanto mais capas a gente vai colocando, mais a gente vai criando cascas e escudos. Tem que tomar muito cuidado, porque Deus quer a nossa simplicidade. Você pode até ter, né? Ninguém está falando aqui que não pode ter vários títulos, vários diplomas, pode. Mas você não pode deixar nunca de ser simples. Nunca. E nos nossos filhos a gente aprende. Nos nossos filhos a gente aprende que a alegria está na simplicidade. Olhando os nossos filhos, a gente aprende muito a lidar com os nossos irmãos, né? Entre nós aqui. Muitas coisas a gente aprende com os nossos filhos. Pois quando a gente vai colocando esse amor que a gente sente pelos nossos filhos, nos nossos irmãos, muitas barreiras são quebradas. Muitas barreiras são quebradas. Tem pessoas que às vezes você não se dá bem, ou você não consegue conversar. Eu já fiz muitas vezes essa dinâmica. Quando tem alguma pessoa que às vezes não está indo bem no meu coração. Aí eu começo a pedir, Senhor, que ele seja meu filho. Que ele seja meu filho. E eu vou colocando isso no meu coração. E eu vou mudando todo o modo que eu trato a pessoa. Eu consigo tratar melhor uma pessoa que não é educada comigo, imaginando que ele poderia ser o meu filho. E essa dinâmica me ajudou muito, muito a conseguir sair da minha posição, sair do meu lugar de conforto. Eu saio da minha zona de conforto. Quando eu imagino que ali está uma pessoa que possa ser o meu filho. Porque não tem um modo de amar melhor o irmão, imaginando que ele poderia ser o seu filho. Porque você vai querer tudo de bom para ele. Vai querer. Vocês estão me entendendo? Então, e aí a gente vem dos nossos filhos crescer, quando eles começam a entrar na fase de adolescência, você começa a perceber que eles têm limitações, que eles têm imperfeições, e que às vezes ele é um pouco difícil. E você vê que cada filho é de um jeito, né? Cada filho é de um jeito. E você também tem que aprender a lidar com isso, né? E como Jesus fala assim, para a gente ser manso e humilde. A gente vai aprendendo nos nossos filhos a lidar com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Uma pessoa mais ríspida, uma pessoa mais dura, que às vezes você não consegue conversar. Aí você consegue vencer as barreiras que tem dentro do seu coração, imaginando que ali tem uma pessoa que poderia ser o seu filho. E que você tem que amá-lo como se você fosse uma mãe, ou se você fosse um pai. Aí você consegue vencer os seus próprios limites, amando a pessoa. E Deus nos ensina nesses gestos, né? Deus vai nos ensinando nessa dinâmica. Pelo menos me ensinou muito, né? Que é pelo amor que a gente consegue
e pela misericórdia. Ser pequeno. Ser pequeno. Isso é ser pequeno, ter uma alma pequena. Porque você praticamente se anula para conseguir lidar com uma pessoa, com os pequeninos de Deus. Porque as pessoas, isso em relação à família, né? Eu estou transportando os sentimentos que eu aprendi na minha família para lidar com os meus irmãos aqui fora, para lidar com todas as pessoas. E a gente só consegue fazer isso com o amor, com o exercício do amor. É esse o exercício que nós temos que fazer. Porque assim como Jesus falou, deixai vir a mim todos os pequeninos. Vocês, todos vocês que estão aqui são luzes. Todos vocês que estão aqui são luzes na vida de alguém. Então muitas pessoas também vão vir a você procurando por esse Deus, procurando por esse Jesus. E vocês têm que receber as pessoas bem, como Jesus recebe os pequeninos. Vocês precisam receber bem as pessoas. Vocês são luzes. Deus nos fez para amar. E vocês precisam exercitar isso. Vocês não podem ser barreiras e não podem construir muros. Vocês precisam deixar vir a vocês também todas as pessoas que vão pedir ajuda, que vão pedir conselho, que vão pedir consolo. Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos. Então vocês também são cristãos, né? Vocês são cristãos e católicos. Então vocês têm essa missão lá fora, né? Aqui dentro também, né? Mas é mais lá fora a nossa missão, na nossa família, na nossa casa. Depois com toda a família, com os parentes, com o nosso trabalho, com o nosso convívio social. Nós somos luzes. Então deixa vir também os pequeninos. Mostra Jesus para eles. Não retenham. Amando desse jeito, como se fosse o filho de vocês. E tomar cuidado, né, gente? Porque lá em Eclesiástico fala que a gente tem que tratar o filho na vara, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque Jesus veio nos dizer que a gente tem que tratar todos com muito amor. Todos com muito amor. Tá certo que às vezes em casa, às vezes, né, rola umas chineladas. Mas não pode ser sempre. Não pode ser sempre. Pra gente ser duro. A gente tem que tratá-los com amor. A gente tem 6 filhos. Eu lembro que no começo a gente tratava muito o nosso filho mais velho com muita assim rispidez, né? Querendo que ele não ultrapassasse as linhas que está aí fora para o mundo, né? Tá muito perigoso aí fora, mas ele ultrapassou as linhas. Porque é jovem, adolescente, a gente não consegue reter. E é uma coisa que eles têm que passar, né? Isso faz parte da história deles, todos eles vão passar. E tudo que a gente tentou reter com a nossa força, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Então a gente, na pele, né? Nós sentimos que é no amor, é no carinho, é na paciência, explicando, falando, que a gente consegue. E às vezes nem consegue. Às vezes eles têm que ir e dar com a cara no chão, para depois, quando voltar, a gente colocar os curativos. E tudo isso com muito amor. E é assim que a gente está fazendo com os pequenos agora, né? Vamos ver, cada um é de um jeito, né, gente? Mas tomar cuidado, porque Jesus veio exatamente para falar do amor e da misericórdia que a gente tem que ter. Né? Porque estava tudo tão duro, né? No Antigo Testamento, era só justiça.
mas Jesus veio para falar da misericórdia, que nós temos que amar e perdoar. Por isso nós somos a divina misericórdia. Então Deus fala, Jesus, deixai vir a mim os pequeninos. E nós discípulos, nós somos esses discípulos aqui de Jesus. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que apresentavam. E Jesus indignou-se. Gente, que nós não sejamos esses discípulos que repreendam as pessoas, os pequeninos que querem tocar em Jesus. Agora eu vou falar mais assim da nossa igreja. Gente, quanta gente que às vezes vem e passa por essa porta e a gente começa a olhar a pessoa de cima a baixo. Esses são os pequeninos, que às vezes vêm com uma roupa diferente, vêm de um jeito diferente, às vezes tem até irmão de rua que entra aí. Mas nós temos que receber ele bem, porque Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Esses são os pequeninos. Quem somos nós para ficar falando das pessoas que entram aqui na igreja? A gente tem que cuidar, porque muitas vezes a nossa fala pode fazer o irmão se revoltar desnecessariamente e nunca mais voltar. Nunca mais ele vai querer vir na igreja porque a gente falou que ele estava usando uma bermuda, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando for falar com o irmão sobre isso. Muito cuidado. Ou às vezes nem é necessário falar, porque uma pessoa que chega aqui e vê que está todo mundo assim, né? Não está com roupa de banho, porque é uma igreja, a pessoa, uma hora ela vai cair a ficha nela. Uma hora vai cair a ficha. Então, Jesus disse aqui, deixai vir a mim os pequeninos. Esses são os pequeninos, eles não conhecem ainda a palavra. Eles não se alimentaram da palavra como nós nos alimentamos. Eles não têm conhecimento. O que precisa, se você precisa estar vestido, se você precisa... Eles não sabem. Eles não leram ainda uma página da Bíblia. Então, a gente tem que cuidar para não ficar julgando as pessoas que entram nessa igreja, né? Cuida com a língua, porque o Espírito Santo vai alertar a pessoa. O Espírito Santo vem para todos, ele não vem só para nós católicos. Deus deu um anjo da guarda para cada um, e o Espírito Santo sopra onde ele quer, não precisa da gente. Não precisa a gente ficar falando, né? Muitas vezes. Então a gente tem que cuidar com esses pequeninos que vêm na igreja e a gente fica às vezes apontando o dedo. Às vezes a gente deixa de entrar no céu porque fica falando do irmão do lado, né? E aquele lá que não sabia de nada vai para o céu, né? Então que as coisas aconteçam, essa nossa pequenez, ela tem que acontecer de dentro para fora, né? Começa com no nosso coração, na nossa casa, com a nossa família. E depois ela vem aqui para a igreja, vai para o trabalho. É de dentro para fora que acontecem as coisas, e não de fora para dentro. Primeiro tudo tem que acontecer aqui em mim, ó. Eu tenho que ser pequena. Eu tenho que ser humilde. Eu não sou maior do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém, vocês sabem, né? E a gente tem sempre que dar a vez pro irmão. Sempre. Não percam a oportunidade de serem os últimos. Não percam a oportunidade. Porque Deus disse que os últimos serão os primeiros, né? Então deixa o irmão ir na frente.
Dá a vez para ele. Dá a vez pro irmão. Cuidem para não ser esses discípulos de Jesus que empurram as crianças para fora. Cuidem. Cuidem bem. E seja sempre essa alma pequena. Seja sempre essa alma pequena, pois o reino dos céus é de quem tem a alma pequena. Como diz Santa Teresinha, seja sempre como uma criança, simples, feliz nas pequenas coisas, né? Jesus nasceu numa manjedoura, junto com os animais, não tinha hospital, não tinha nada, não tinha quarto, não tinha lençol. O nosso rei nasceu numa gruta. Alguém aqui nasceu na gruta? Meu Deus, como Deus é bom, né? Como Deus é bom, nos deu até um hospital para nascer num quarto, com uma parteira, né? Os meus filhos tiveram todos os nascimentos, tudo no HU. Meu Deus do céu, Jesus, o nosso rei, gente. O nosso rei não precisou de nada para nascer. O nosso Salvador. Então vamos nos espelhar no Senhor. Vamos nos espelhar no Senhor. A gente precisa voltar às nossas raízes de simplicidade. Andar descalço. Tem lá no seu guarda-roupa aquele monte de roupa que você não usa desde o ano passado. Gente, doa. Vamos ser simples. Vamos usar mais chinelo.